Olá, bom dia a todos. Aqui estamos nós num dia de verão. É sempre muito difícil nós apresentarmos um estudo de mercado num dia de verão, porque temos com a praia com o bom tempo. Felizmente para nós que nos dedicamos muito a fazer este estudo, hoje parece que a opção pela praia não é tão válida quanto noutras alturas. Portanto, temos decidido estar do nosso lado, não temos um custo de oportunidade muito grande e temos aqui certamente um trabalho muito interessante para ouvir. Nós, em 2019, quando fizemos um estudo europeu denominado What Workers Want, na altura constatámos que duas das questões que menos agradavam aos trabalhadores prendiam-se com o tempo de deslocação entre a sua casa e o seu local de trabalho e o custo dessas mesmas deslocações. Envolvidos 2 anos e com o Covid pelo meio, muita coisa se passou. Fomos forçados a ir para casa, para o contexto do teletrabalho, e agora que já regressamos aos escritórios, de uma forma titubeante, nós estamos aqui a ser confrontados com algumas questões que se prendem com a receptividade dos trabalhadores, até que ponto estão satisfeitos em voltar ou não, como é que vão voltar, quantos dias é que trabalham ou deixam de trabalhar. Tudo isto implica questões para os trabalhadores, para as empresas, e para as empresas coloca-se a questão também num plano internacional. Se a questão se coloca num plano local, em termos de decidir quantas horas, quantos dias é que os trabalhadores vão estar a trabalhar desde casa ou no seu local de trabalho, aqui também se coloca uma questão de saber como é que nós vamos distribuir internacionalmente os nossos espaços escritórios. E é aqui que é sublinhada a importância deste estudo de mercado que a minha colega Alexandra Gomes nos irá apresentar. Nós vamos ver como é que esta área do Business Service Centers se tem vindo a acomodar, que se presta a acomodar, e este é um trabalho extremamente importante para todos os stakeholders, começando os trabalhadores, nas empresas, em quem os apoia, como nós, nos seus processos de decisão, na forma como os seus locais de trabalho são preparados ou não para o seu regresso. Portanto, espero que encontrem neste estudo, que foi feito com muita dedicação, com muito empenho, que encontrem muito interesse nele e convido-vos agora a ficar com a Alexandra. Desejo-vos um bom dia. Obrigado. Obrigada, Paulo. Obrigada por esta nota fantástica de boas-vindas. Bem-vindos à apresentação do mais recente estudo produzido pela Savills Portugal. Desta vez, nós decidimos dedicar-nos ao tema do Business Service Centers, Portugal como destino, mas numa vertente também de análise, como disse o Paulo, do mercado imobiliário, de fazermos aqui um ponto de situação na vertente de escritórios e como esta está a responder aos desafios que estão a ser impostos por uma procura que é cada vez mais quente, mais dinâmica e, acima de tudo, mais internacional. Antes de dar seguimento a esta apresentação, eu gostaria de esclarecer, porque me parece extremamente pertinente, o conceito do que é um Business Service Center. Um Business Service Center ou um Shared Service Center faz parte de uma estrutura mais global que inclui o outsourcing, os Shared Service Centers e também o offshoring. Duas vantagens competitivas apresentam-se logo, em primeiro lugar, para a constituição de um Business Service Center, e são elas, obviamente, o aumento de qualidade por via da optimização dos processos e também, obviamente, uma melhoria do nível de serviços, aliada a uma redução dos custos operacionais. Regra geral, os Business Service Centers estão separados da estrutura corporativa, da estrutura mãe, e podem ser transferidos para servidores de serviços externos, que constituem então depois unidades de negócio independentes, que estarão dedicadas a áreas como a área financeira, os recursos humanos, o IT, transações e vendas. Neste momento, Portugal conta com 175 Business Service Centers e é muito importante falarmos aqui dos fatores que contribuem para a eleição de Portugal como localização de implementação destes centros de competências. Temos, em primeiro lugar, como não poderia deixar de ser, a nossa excelente localização geográfica, que permite ligações aéreas rápidas às principais capitais europeias e também ao resto do mundo. Temos também aqui a questão do fuso horário, que é igual ou bastante aproximado às principais capitais europeias.
um clima de estabilidade política e de paz social extremamente importante. Somos considerados um país de baixo risco a nível político e social, o que se assume, obviamente, como uma vantagem competitiva face a tensões internacionais. E temos aqui também a questão muito pertinente do talent pool, da qualidade dos recursos humanos portugueses, que está a ser amplamente elogiada e é um dos fatores mais apontados para a atratividade de Portugal no mundo, alicerçado pela qualidade, pela crescente qualidade do nosso sistema de ensino superior. Temos também aqui o fator da conectividade, que vamos ver mais à frente abordado, que consiste numa aposta concertada por parte de programas governamentais na área da inovação e da tecnologia em Portugal. E, por último, a nossa qualidade de vida, que se traduz num conjunto de fatores que ajudam a criar uma experiência de vida muito positiva. Neste momento, Portugal é considerado o quarto país mais seguro do mundo para se viver e também temos aqui aliados a qualidade do nosso sistema de saúde nacional, que tem vindo a subir de posição em vários rankings internacionais e, por fim, a estabilidade social já mencionada. Neste gráfico podemos ver a evolução do investimento direto estrangeiro em Portugal, são dados recolhidos pela Ernst Young para o ano 2019, que foram os dados que conseguimos obter à data de fecho deste relatório. Entretanto já saíram os dados de 2020. Em 2019, Portugal recebeu 158 projetos de IDE, um valor que gerou aproximadamente 12.600 novos postos de trabalho. De acordo com este estudo da Ernst Young, em 2019 Portugal conseguiu, para além dos tradicionais mercados europeus, atrair países fora da esfera europeia, como é aqui o caso dos Estados Unidos, que arrecadou 26 projetos. Lisboa foi a região que arrecadou mais volume de IDE, com um total de 62 projetos que significaram mais de 4.000 novos postos de trabalho. E foi notório um crescimento no setor digital, tendo este representado mais de um terço dos projetos captados. Esta atratividade de Portugal estende-se também ao mercado imobiliário comercial, com o investimento internacional a ter um peso de mais de 80% no mercado de transações. Entre os anos 2018 e 2019, Portugal registrou mais de 6 mil milhões de euros de investimento imobiliário comercial. Depois fomos atingidos pela pandemia do Covid-19, e mesmo assim, com um decréscimo de cerca de 14%, Portugal demonstrou ser um mercado muito, muito resiliente, com o mercado de escritórios a arrecadar mais de 1.000 milhões de euros de volume de investimentos. Não poderíamos deixar de fazer este estudo sem mencionar a questão da conectividade e, neste universo, mencionarmos o programa Portugal Digital, um programa rumo à transformação, e para este estudo elegemos dois grandes pilares que se enquadram na temática que nós estivemos a analisar, e são eles a capacitação e inclusão digital, que é traduzida numa aposta nos recursos humanos e pela aproximação das empresas às necessidades de educação, formação e requalificação digital da população portuguesa. E, por outro lado, temos também a transformação digital do tecido empresarial, implementação de ações que incentivem ao empreendedorismo, uma aposta digital nas pequenas e médias empresas e, por último, a transferência de conhecimento entre entidades científicas e tecnológicas para a economia. A questão do talent pool, da guerra pelo talento, é de extrema importância quando o assunto toca os Business Service Centers, porque um dos fatores decisivos para a sua implementação é, sem dúvida, a retenção do talento e a facilidade com que esse talento
pode ser recrutado. Neste momento, e são dados do ano académico referentes ao ano 2019 e 2020, Portugal conta com um total de 396 mil alunos, dos quais 65 mil são alunos estrangeiros. São inúmeras as questões, as razões para eleger Portugal como destino para estudar. A qualidade do ensino superior, obviamente, terá que vir em primeiro lugar. Já são algumas as universidades que constam nos rankings internacionais de qualificação de universidades. Os fatores de paz e segurança já mencionados anteriormente, o custo de vida acessível, que é um dos fatores bastante medidos pelos estudantes, a elevada proficiência na língua inglesa. Neste momento temos algumas universidades a lecionar cursos em inglês e temos aqui também dois fatores de extrema relevância, que são sem dúvida a presença crescente de multinacionais com necessidades urgentes de recrutamento de talento com recurso, com qualidade e que estão a gerar oportunidades de trabalho no setor digital. Dados gentilmente fornecidos pela AICEP no decorrer deste estudo, e estes são aqui os números que achamos importantes que devam reter. 14% de taxa de crescimento anual do número de centros nos últimos 5 anos. Esta taxa tende a crescer nos próximos anos, de acordo com o pipeline recolhido pela AICEP. 45% dos centros operam em mais de uma língua, 35% de centros prestam serviços na área das TIC e também no software, 8% de colaboradores com nacionalidade estrangeira, o que prova aqui o enorme peso que os recursos humanos portugueses exercem nos Business Service Centers que estão em Portugal, e 85% dos colaboradores apresentam formação superior. A evolução do número de Business Service Centers em Portugal tem sido uma evolução gradual, uma evolução muito sólida. À data de hoje, e como eu já tinha referido anteriormente, estão estabelecidos em Portugal 175 Business Service Centers e estes estão localizados em Lisboa, no Porto, Braga e também em Aveiro. As principais razões para escolher Portugal como localização para a implementação de um Business Service Center prendem-se, em primeiro lugar e sem qualquer discussão, com a questão dos custos competitivos, e os restantes fatores estão muito associados à facilidade de recrutamento de talento local e também com a facilidade que os recursos humanos portugueses têm para as competências linguísticas. De seguida, apresento também quais é que são os principais desafios que estas empresas enfrentam atualmente quando escolhem uma localização para sediar os seus centros de competências, e vemos aqui que os 4 primeiros fatores, mais uma vez, estão ligados à questão do talento. E, em quinto lugar, temos então aqui que 38% das empresas inquiridas identificam os espaços de escritórios como sendo um desafio. As cidades de eleição para a implementação destes centros de competências têm sido, até à data, as áreas metropolitanas, nomeadamente as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, que têm sido as zonas do país que têm recebido importantes investimentos estrangeiros, sendo o destino de vários centros de competência. E comecemos então aqui a dizer um olá à nossa capital, à cidade de Lisboa, com 2,8 milhões de habitantes. Lisboa renasceu por via de inúmeros processos de reabilitação que contribuíram então para a internacionalização da nossa capital. Foi eleita Green Capital em 2020 e é também o palco do maior evento, do evento de renome na área da tecnologia, o Web Summit, que ajudou também a colocar os olhos do mundo no nosso país e será palco deste evento até ao ano 2028.
Em Lisboa, neste momento, estão sediados cerca de 111 Business Service Centers, o que faz da capital e da sua área metropolitana o destino de implementação destes centros de competências com maior peso em Portugal, e já temos em Lisboa várias empresas como, por exemplo, a Webhelp, a Vodafone, a Citel, a Google, BNP Paribas. Tem uma lista mais completa também no estudo que vos será fornecido. É também uma cidade de talento, com mais de 171 mil alunos inscritos no ensino superior, sendo que 4 mil alunos frequentam licenciaturas inseridas dentro do mundo das TIs. Relativamente ao mercado de escritórios, e fazendo aqui um ponto de situação, é notória a contínua exigência de elevação dos padrões de ocupação por parte das empresas internacionais, elevação das competências e elevação de criatividade, que obviamente são transferidas para a qualidade do nosso mercado dos escritórios. E é bom que assim seja, porque é a única forma de continuarmos a estimular e a atrair o máximo de empresas internacionais. O pipeline dos escritórios previsto para os próximos anos é prova disso mesmo, é uma prova de que proprietários, promotores e os principais agentes do mercado têm tido em consideração que estas grandes empresas procuram, quando pretendem implantar os seus serviços numa nova geografia, e quais são as suas necessidades imobiliárias, que hoje em dia vão muito para além das boas acessibilidades rodoviárias, das amenities que estão ao redor dos edifícios de escritórios. Procuram, acima de tudo, modernidade, inovação, edifícios de escritórios flexíveis, com qualidade e com superfícies que podem estar entre os 1.000 e os 4.000 metros quadrados. Relativamente aqui à evolução do take-up no mercado dos escritórios de Lisboa, após os anos que marcaram a vivência de uma crise económica, a partir do ano 2014, começamos a assistir aqui a uma sólida recuperação do mercado, atingindo, a partir do ano 2018, um patamar de volume de absorção já acima dos 200 mil metros quadrados. Fomos atingidos em 2020 pela Covid-19. Obviamente que foi expectável um decréscimo do volume de absorção, mas é importante esclarecer que este decréscimo não foi por falta de interesse no mercado, mas sim é um reflexo de uma atitude mais cautelosa por parte das empresas, que ainda veem o futuro um bocadinho incerto, no sentido que neste momento muitas das empresas também ainda estão em regime de teletrabalho e estão também a reorganizar os seus layouts e a analisar as suas reais necessidades de ocupação. Não dita de todo o fim dos escritórios, muito pelo contrário, dita sim o início de uma nova era, de um novo olhar, de uma nova reorganização de trabalho, que vai ter, consequentemente, efeitos muito positivos no nosso mercado de escritórios. Neste gráfico podemos ver a evolução da taxa de disponibilidade por zonas de mercado. Neste momento, o mercado de escritórios de Lisboa tem uma taxa de disponibilidade geral de 7%, mas que, se analisarmos zona por zona, é notável que existem aqui zonas que têm taxas de disponibilidade praticamente nulas, e aponto aqui o caso, por exemplo, da zona histórica e ribeirinha, e também da zona do Parque das Nações, esta última que será palco da entrada de novos projetos de escritórios que vão, com toda a certeza, elevar o standard de qualidade e responder a 100% às necessidades dos ocupantes internacionais. Para os próximos 2 anos estão previstos mais de 150 mil metros quadrados, sendo que uma larga percentagem deste pipeline já está numa fase de pre-let e também de negociações. O maior destino, a zona que irá arrecadar o maior número de projetos, é sem dúvida o Parque das Nações,
que se irá reafirmar como um destino tech, um destino para empresas ligadas à comunicação e às novas tecnologias. Temos também um projeto previsto de grande dimensão para a zona do Corredor Oeste, que também vem marcar um novo standard de qualidade e de vivência dos espaços, mas acima de tudo aquilo que é importante mencionar e que será transversal a todos os projetos que irão entrar agora no mercado é que os fatores tecnologia, modernidade, sustentabilidade e flexibilidade vão marcar então o desenvolvimento e uma nova era de espaços de escritórios no nosso mercado de Lisboa. Dizemos agora também um olá à cidade invicta, ao Porto. O Porto, e também de acordo com dados que nos foram fornecidos pela AICEP, é sem dúvida um destino de referência para a implementação de empresas internacionais. É o segundo maior destino de centros de competências. Neste momento conta com 30 novas empresas nos últimos 4 anos. E tem, obviamente, provado uma capacidade muito positiva de resposta à procura internacional. E esta capacidade de resposta foi possível também após um processo de reabilitação urbana ao património público que se iniciou após o Porto 2001 e hoje em dia temos promotores e investidores internacionais que olham para o Porto com extrema confiança. Neste momento, o Porto conta com 56 Business Service Centers, com o setor da tecnologia a exercer um peso cada vez mais crescente no mercado de escritórios do Porto. O aumento de investimento também no Porto e na região norte, de investimento em recursos humanos, tem sido também notório. Existem mais de 90 mil alunos inscritos no ensino superior, sendo que destes 13 mil são alunos internacionais. Estamos também a assistir a uma aposta muito forte na criação de melhores condições, com o crescimento também de projetos para residências de estudantes. Relativamente à evolução do volume de absorção, e aqui estamos-nos a remeter para os últimos 2 anos, existe um domínio muito claro da zona out of town, a zona que integra os concelhos de Matosinhos, Maia e Vila Nova de Gaia, onde estão implementadas empresas ligadas ao setor automóvel, mas onde também agora começamos a assistir a uma migração de empresas ligadas ao setor digital. Temos, por exemplo, o caso da Revolut, da Vestas, da Adidas, entre tantos outros nomes. Verificamos que entre os anos 2019 e 2020, esta zona verificou um volume de absorção superior a 35 mil metros quadrados e neste momento exerce um peso de 30% no volume total de absorção do mercado dos escritórios do Porto. Em segundo lugar, temos a denominada zona de expansão, que inclui a zona empresarial do Porto, que se caracteriza na sua gênese por ser uma zona industrial, onde estão a nascer novos projetos, maioritariamente ocupados por empresas de serviços partilhados e centros digitais. Nos próximos 2 anos está prevista a entrada de 9 projetos nesta zona de mercado, que irão adicionar um total aproximado de 66 mil novos espaços de escritórios. E, em terceiro lugar, temos aqui também a zona CBD, Boa Vista, é a zona de maior prestígio do mercado de escritórios do Porto, onde estão concentradas sedes e dependências de setores bancários, assim como sociedades de advogado, e tem empresas como a Concentric, a PwC, a PLMJ, presentes nesta zona de mercado. Como eu tinha dito anteriormente, é notório o crescimento e a procura da área das TMTs e também dos serviços financeiros no mercado do Porto. Eles são, sem dúvida nenhuma, os 2 setores drivers do volume de absorção neste mercado. Nos próximos 2 anos, para o mercado do Porto, são esperados cerca de 100 mil metros quadrados de novos espaços de escritórios, num total de 18 projetos. Devido à dimensão geográfica da cidade, das próprias características arquitetónicas,
O centro da cidade é populado por processos de reabilitação urbana em mudança do uso do seu edificado, sendo mais reduzida a oferta de espaços construídos totalmente de raiz. Face a isto, a expansão do mercado de escritórios está a decorrer para zonas mais periféricas do centro da cidade, designadamente a zona de out of town e a zona de expansão. Passamos agora a olhar para Braga. Braga é o melhor destino europeu para visitar em 2021, é uma das cidades mais jovens de Portugal e em 2020 entrou no top 5 de cidades com melhor qualidade de vida no estudo realizado pela Comissão Europeia. Atualmente, Braga conta com 9 Business Service Centers, 11 espaços de coworking e, acima de tudo, conta com uma forte aposta no investimento, através também do apoio de entidades como a Invest Braga ou a Startup Braga. Existe uma constante geração de talento e de mão de obra qualificada, o que faz desta cidade um ponto de atração para a criação de centros de serviços partilhados. À data de hoje, a Braga conta já com escritórios de empresas de renome, como é o caso, por exemplo, da Farfetch, da Accenture ou da IBM. E passamos então para a nossa última localização, Aveiro. Aveiro, conhecido por ser um importante polo universitário, por estar a apresentar uma aposta muito sólida nas áreas de tecnologia e engenharia, e face a esta aposta foi recentemente distinguido também pela Harvard University pelo projeto Aveiro Tech City. Neste momento, Aveiro conta com 5 Business Service Centers, 4 espaços de coworking e está neste momento a empreender e a ser reconhecido internacionalmente pelas suas políticas de apoio ao empreendedorismo e ao desenvolvimento económico local. Mas mais do que apontarmos cidades ou potenciais futuras novas localizações, é muito importante olharmos para Portugal como um todo, em que as cidades se complementam entre si, porque muito mais do que um país de sol e mar, Portugal é sem dúvida nenhuma uma porta de entrada para o mercado internacional que irá com toda a certeza continuar a competir e a ter um lugar no topo da tabela internacional de melhores localizações empresariais. Muito obrigada pela vossa atenção. Eu passo agora a palavra à minha colega Bárbara. Bárbara. Olá, bom dia. Vou partilhar o meu ecrã. Bom, eu venho-vos falar das tendências dos espaços de trabalho. Vou iniciar por comentar um pouco esta questão das tendências e depois continuar para a questão dos Business Center e como estes deverão ser adaptados e como deverá a organização adaptar-se a este tipo de espaços de trabalho. Assim, quando falamos nas tendências dos espaços de trabalho hoje em dia, já numa pós-pandemia, Covid, sentimos que as tendências que muitas vezes falamos, elas já existiam. No fundo, o Covid veio acelerar um pouco aquilo que muitos de nós já antecipávamos. O conceito de hybrid office é hoje mais consensual entre as pessoas, entre as organizações, e sabemos que a distribuição dos espaços de trabalho e a possibilidade de acesso às ferramentas de trabalho pelas pessoas hoje está repartida entre a sede da empresa, um espaço satélite e o home office. Os espaços satélites são aqueles que hoje em dia estão a ser mais divulgados e discutidos e que poderão ser uma ferramenta essencial para responder àquela que é a tendência principal da flexibilidade e da proximidade das pessoas ao local de trabalho. A redução do tal commuting, do tal percurso casa-escritório.
E aqui estes espaços satélite poderão ser atribuídos, poderão ser localizados numa zona que as empresas, uma zona onde seja descentralizado relativamente à sede da empresa. Ou seja, se temos uma sede, por exemplo, numa zona oeste do corredor de Lisboa, poderemos analisar os códigos postais da massa de pessoas existente nesta organização e perceber que, para além de termos a sede no corredor oeste, temos uma massa a residir muito condensada na zona da Almada, por exemplo. E aqui, se calhar, poderemos procurar implementar um espaço satélite que facilmente responda às necessidades destas pessoas na margem sul de Lisboa e que lhes dá condições que não têm em casa para trabalhar e também que reduz esta ida ao escritório e este tempo de deslocação diário. Esta é essencialmente a grande vantagem dos espaços satélite, de proximidade pelas pessoas e de flexibilidade, que tem uma lógica um pouco de um coworking, mas mais próximos da imagem cultural da organização. E isto é essencial também porque, principalmente num Business Service Center, é essencial que a cultura da empresa seja espelhada. Quando falamos em flexibilidade, chegamos aqui e a grande tendência do espaço de trabalho de hoje é sair do modelo convencional de escritórios, em que tínhamos cada um de nós os nossos 10 metros quadrados de espaço de trabalho e sabíamos que tínhamos um gabinete do nosso diretor ali perto, teríamos salas de reunião e tudo era muito estático. Hoje em dia temos um espaço de trabalho que é um espaço de escolhas, em que eu posso então ir à sede, ficar em casa ou ir a um outro espaço que poderá ser o espaço satélite, um restaurante, uma esplanada ou a casa de férias. Portanto, hoje em dia os trabalhadores vão à procura daquilo que necessitam naquele momento, se precisam de um trabalho mais de concentração, de colaboração, etc. Portanto, os espaços de trabalho e as organizações têm que se redescobrir para dar resposta a esta tendência, a esta possibilidade de escolha para cada um de nós. Quando falamos nestas tendências, e nós aqui na Sábal temos procurado aqui tentar sintetizar o que é que têm sido os pontos mais discutidos ultimamente, e com o Covid sabemos que a saúde e bem-estar dos trabalhadores está em primeiro plano. Nós temos que ter confiança quando vamos a qualquer um destes espaços de trabalho. Desde o home office, em que temos que ter o nosso posto de trabalho ergonómico, ter luz natural, estarmos confortáveis, até aos espaços de sede, aos espaços satélite que a empresa tem. Portanto, qualidade do ar, qualidade de temperatura, termos a noção de que os espaços estão a ser controlados e que há todo um office management envolvido para nos dar conforto nesta utilização dos espaços. Depois, estes 3 pontos que seguem, flexibilidade, a experiência dos espaços e o poder de escolha, são 3 pontos que estão completamente interligados. Hoje em dia nós queremos ter a possibilidade de escolha e queremos ter a possibilidade de experienciar cada uma das atividades que vamos fazer adequada à nossa necessidade e adequada também a uma inclusão de todos nós. Falamos muitas vezes, ou melhor, falamos cada vez mais da saúde mental, portanto, esta questão da experiência do espaço, do poder de escolha, influencia completamente na nossa saúde mental. Portanto, se eu tenho um trabalho mais recatado, se preciso de um dia que não estou tão bem, tenho que ter esta possibilidade e flexibilidade de poder ou ficar em casa ou ir ao escritório para que os espaços e toda a organização não influenciem na minha produtividade, mas sim que a favoreçam.
bem como o trabalho de equipa, não é? Ou seja, se estamos confortáveis, podemos facilmente chegar aos nossos colegas, tudo isto tem que estar completamente interligado. E quando falamos num Business Service Center, estamos a falar também de numa massa de pessoas essencialmente jovens, ainda para mais se falarmos na área de tecnologia. Portanto, os jovens, hoje em dia, nós sabemos que para atrair e reter este talento, temos que responder muito rapidamente a estas necessidades que rapidamente se vão mudando, e este ano foi uma transformação gigante nesta questão. Portanto, esta possibilidade de flexibilidade, de contínua adaptação, tanto da cultura da organização como dos espaços de trabalho, é essencial para um bom rendimento. Depois, tudo isto tem que estar bem apoiado na componente digital, tanto a nível de softwares da empresa, como de flexibilidade através de aplicações, de comunicação interna. A tecnologia acaba por ser aqui o ponto crucial de conexão entre pessoas, espaços e os processos. E depois, a grande tendência que também se tem vindo a falar e que com o Covid foi ainda mais acelerada é a questão do ESG e de olharmos para a pegada da empresa e dos espaços perante o ambiente, perante a componente social da empresa e também nas opções governativas de cada organização. E esta questão da cultura e valores é muito importante nos shared services. Porquê? Porque estamos aqui a centralizar um ou mais serviços num espaço que serve a organização, que poderá servir a organização a nível nacional ou a nível internacional, e que é um pilar, é um motor para outros serviços dentro da mesma empresa. Portanto, estes serviços têm que estar muito consolidados naquilo que são a cultura e valores da empresa. Nós sabemos que ao reduzir, ao centralizar, temos aqui uma economia de escala e estamos a investir, por exemplo, num edifício para implementar este serviço, que vai ter uma redução de custos operacionais. Portanto, temos que estar cientes de que ao escolher este edifício, ele deverá estar preparado para responder solidamente à questão da tecnologia que é necessária para este tipo de trabalho. É necessário que os edifícios estejam preparados também, o desenvolvimento do espaço de trabalho esteja preparado para fortalecer a cultura corporativa da empresa, ou seja, criar diversos espaços que atraiam uma massa mais jovem de trabalho e que desenvolva a construção de skills e do mindset que queremos implementar nestes shared services, e que nos garanta que os problemas vão ser debatidos e vão ser resolvidos no dia-a-dia da empresa e do trabalho, para que possamos aqui criar uma standardização dos procedimentos que é transversal depois a outros shared services dentro da empresa ou em resposta às necessidades deste serviço. E a questão da flexibilidade também, garantindo o work-life balance. Em relação aos requisitos do edifício, e nós achamos, e pela nossa experiência em projetos com empresas que implementaram shared services em Portugal, é imperativa que a segurança de pessoas e bens ao edifício, bem como a solidez das infraestruturas, esteja garantida. É importante que as equipas de manutenção estejam despertas para esta questão, que as infraestruturas estejam sempre otimizadas e que não existe nenhum problema com um data center, com a climatização dos espaços,
etc., e com a segurança de pessoas e bens. E isto é muito importante para que esta mensagem seja passada tanto para proprietários como equipas de gestão dos edifícios, que garantam este foco para assegurar este tipo de serviço de shared services nos edifícios. Por outro lado, é essencial também que o fit-out dos espaços de trabalho respondam tenham uma resposta para a colaboração e para as necessidades de videoconferência, pois sabemos que este tipo de serviços tem uma resposta a diversos pontos de outros espaços de trabalho da organização, de outros serviços, que poderão estar no mesmo país ou noutros países. Portanto, aqui temos de ter muita necessidade de videoconferências e de chamadas que poderão não ser efetuadas no mesmo fuso horário. E isto irá refletir-se também, esta questão do fuso horário, por exemplo, na iluminação do espaço. É essencial que um espaço destes tenha uma iluminação controlada por DALI, para que o ritmo circadiano de cada um de nós esteja equilibrado e que, se existir necessidades de turnos entre equipas, para dar resposta, por exemplo, desde Portugal para um outro ponto da empresa na América do Sul, este ritmo circadiano deve ser acompanhado, ou seja, a iluminação do edifício, as condições, a alimentação, tudo isso irá influenciar no bem-estar da pessoa e deverá estar disponível 24 horas e acompanhar todo este ritmo. Esta questão dos espaços de trabalho é depois apoiada e deverá ser cada vez mais apoiada na componente digital. Nós sabemos que nós propomos aqui uma subdivisão da componente digital para os espaços de trabalho entre aquilo que é a gestão do espaço, o espaço de trabalho em si e o user experience. Quando falamos do espaço e da gestão dos espaços, é crucial que hoje em dia as componentes que eu falava há pouco de qualidade do ar, da segurança no edifício, da intrusão, estejam bem controladas pelo edifício e que sejam comunicadas a todos nós. Nós entramos no edifício e poderemos ter acesso à temperatura, aos consumos, e esta proximidade de informação dará uma sensação de transparência de toda a gestão e de eficácia dessa mesma gestão, ou seja, existe aqui um compromisso entre proprietários, gestão do edifício e os seus ocupantes. Quando vamos para o espaço de trabalho, poderemos ter aqui ferramentas que nos ajudam a aceder ao espaço de trabalho, a reservar o meu lugar, a reservar uma sala de reuniões, ter uma entrada no edifício, tanto quanto possível, touchless. Portanto, esta informação toda que vamos de ocupação dos espaços vai também ser crucial para uma boa gestão, ou seja, se nós controlarmos toda a utilização do espaço de trabalho através de uma aplicação e de um sistema operativo, teremos informações real-time sobre como esses espaços estão a ser utilizados. Se existir este investimento, e sabemos que é um investimento inicial muito grande em tecnologia, teremos um retorno a largo prazo, em que teremos uma flexibilidade e um alcance de melhor utilização do espaço a longo prazo, porque podemos adaptar a utilização do mesmo. Depois, a questão do user experience tem a ver com a proximidade das pessoas e, neste caso, os shared services é essencial, aproximando pessoas que muitas vezes têm nacionalidades diferentes, são de uma camada mais jovem, e se criarmos aqui uma aproximação cultural entre os recursos humanos, o office management da empresa, com todos os utilizadores do espaço e todos os colaboradores,
teremos uma proximidade e uma experiência dentro do espaço de trabalho mais interessante. Com isto, faço aqui uma ponte para o meu colega Nuno Fidelis, que nos irá falar da sustentabilidade. Obrigado. Aproveitando então aqui esta ponte e no fundo complementando a apresentação da minha colega, vou partilhar aqui o meu ecrã. Falar de sustentabilidade. Presumo que estejam todos a ver neste momento. Sim. Falar de sustentabilidade e falar nesta complementariedade relativamente à questão dos espaços de office e, no fundo, falar do envelope que vai receber todos estes programas e dizer que realmente se torna importante cada vez mais olharmos para edifícios que sejam eficientes, para edifícios que tenham esta capacidade de dar estas respostas aos seus utilizadores, no fundo, tornar a experiência de trabalho mais atrativa, mais saudável e com um menor impacto no meio ambiente. Isto está-me aqui. Ok. A verdade é que isto peço desculpa a frase estar em inglês, mas é duas afirmações que eu gosto bastante, que tem a ver com a nature has long been our caretaker. Durante muito tempo, realmente, a natureza foi quem tomou conta de nós e agora somos nós que temos que tomar conta deles. E os edifícios fazem parte também do modo como agora nós tratamos as pessoas. Falando das tendências e falando desta tendência da sustentabilidade, nós abordamos aqui 3 ou 4 pontos importantes que têm a ver com a redução de emissões, que até 2030 teremos que reduzir pelo menos 40% e já vamos, segundo alguns estudos já realizados até pela Comissão Europeia, já vamos atrasados nesta procura, já devíamos ir para lá dos 40%, devido até inclusive à pandemia. A questão da NZEB, de Near Zero Energy Building, uma diretiva europeia que entrou em vigor em 2021, em que em Portugal necessita de um maior esclarecimento, mas acima de tudo que as empresas assumam e os investidores assumam claramente este desafio já. SSG, a responsabilidade social. Falar de sustentabilidade não é só falar de edifícios sustentáveis em termos de eficiência energética e hídrica, é falar também da sua oferta em termos sociais, em termos de governance e, no fundo, olharmos aqui na resposta que podemos dar às pessoas e olhando para as pessoas como o foco deste tema de sustentabilidade. Falando da inovação e da New Bauhaus, este projeto lançado também pela Comunidade Europeia, no fundo, que procura tornar edifícios inovadores, criar espaços que claramente desafiem a eficiência energética e que procurem dar respostas cabais de qualidade para as pessoas poderem trabalhar. Falando de sustentabilidade e falando de eficiência energética, obviamente falamos da gestão de edifícios. Edifícios sustentáveis têm uma redução de custos de operação normalmente na casa dos 20% a 30%, e já com respostas no nosso país a esse nível e com case studies de trabalhos realizados por nós que nos conseguem dar essas respostas. E, obviamente, a utilização de materiais e recursos. Nós, hoje em dia, necessitaríamos, e já não é novidade para ninguém, que vivemos a crédito desde os finais de junho dos recursos que utilizamos do planeta Terra. Nós hoje necessitaríamos de 2,5 planetas devido à utilização que nós fazemos dos nossos recursos. Um planeta já não chega e, portanto, é algo que temos que olhar rapidamente, com muita atenção, a utilização de recursos e de materiais. A verdade é que nós passamos 90% do nosso tempo dentro de edifícios, à exceção talvez de um agricultor ou de um pescador. Nós dormimos, nós estudamos, nós trabalhamos
nós vamos às compras e o nosso tempo, por incrível que pareça, é este, 90% dentro de edifícios. E, portanto, é importante que os edifícios deem respostas a esta qualidade ao utilizador. E portanto, será muito importante ter este engagement de ter um edifício sustentável, que dê respostas e nesse sentido, aliar as melhores práticas e critérios, quer em projeto, quer em construção. Nesse sentido, falamos de equipamentos de energia eficientes, equipamentos de água e eficiência hídrica nos edifícios. Falamos de materiais sustentáveis, de reabilitação, e aqui torna-se premente esta discussão de sabermos reabilitar, e nós temos uma cidade, quer em todo Portugal, que está envelhecida e que necessita de ser reabilitada, não precisa de crescer para os lados, precisa de reabilitar os seus centros, precisa de reabilitar os seus edifícios, e isto é um caminho também, de alguma forma, para conseguirmos conter o lado da utilização de recursos, porque depois, reciclando e reabilitando, nós conseguimos poupar o acesso a novas matérias e não utilizar novas matérias, novos materiais e não destruir recursos ambientais que estão em falta, já estão no mercado. E o Covid, neste momento, trouxe este tema muito para cima da mesa, porque neste momento existe uma falta de materiais em todo o mundo e, portanto, de alguma forma, o reciclar, o reabilitar torna-se cada vez mais importante no lado da construção. Quando falamos de transportes e mobilidade. Há pouco falava de reabilitar os centros das cidades. Torna-se importante não crescer com as cidades, diminuindo, digamos, a necessidade de uma grande mobilização do exterior para o interior da cidade para o trabalho. Obviamente, esta questão de também termos esta nova tendência de trabalhar em casa ou de ter espaços de trabalhos ausentes da sede corporativa, que normalmente ficam nos centros das cidades, diminui a necessidade de uma grande mobilidade e, portanto, nesse sentido, torna-se importante também olhar nestas políticas de diminuição da mobilidade em termos de necessidade de carros do exterior da cidade para o interior e criar soluções que sejam mais eficientes e mais sustentáveis. Obviamente, com isto, diminuir a poluição, olhar para os edifícios como não caixas de ares condicionados, mas caixas de sistemas de ventilação natural, de ar, de qualidade de ar, e no fundo, contermos aqui também a emissão de CO2 para a atmosfera. Obviamente, e complementando aqui um pouco o que a Bárbara falava, olhar para o ambiente interior, para o well-being e para estas políticas de social and governance dos edifícios. Isto também é sustentabilidade. Sustentabilidade não é só eficiência energética dos edifícios, não é só eficiência hídrica, é olhar para a qualidade que damos aos seus utilizadores, às users experience e no fundo, tornar atrativo a ida ao trabalho e, com isto, diminuir o absentismo das pessoas no trabalho. O management, obviamente, olhando para o management, é falar da gestão do edifício, monitorizar o edifício, reduzir, neste sentido, os custos operacionais, ter bons planos de manutenção, ter edifícios que são resilientes e, no fundo, ter um edifício saudável. Olhando, obviamente, à nossa volta e olhando para esta reabilitação necessária na cidade, não destruir a biodiversidade e não destruir a ecologia dos espaços. Confesso que me faz um pouco de confusão olhar para os eco-resorts que se dizem eco e quando estamos a destruir uma área com uma biodiversidade de muitos anos. E, obviamente, e torna-se muito importante a gestão de resíduos. A construção e os edifícios produzem mais de 50% dos resíduos em todo o mundo. E, portanto, cabe a nós, enquanto utilizadores, cabe
a nós, enquanto investidores, enquanto projetistas, enquanto construtores, fazer uma gestão equilibrada dos resíduos e procurar claramente respostas para a reciclagem e para a reutilização dos materiais. Quando falamos nesta questão de sustentabilidade, há aqui um paradigma, ou há aqui quase como uma fake news relativamente aos custos da aplicação destes critérios de sustentabilidade na construção e nos edifícios. A verdade é que não é um papão, porque, de alguma forma, as vantagens são muito superiores, é quase como a questão da vacina que falamos, que está tão em voga hoje, mas a verdade é que as vantagens são muito maiores do que as desvantagens. Olhamos para um 80% de impacto positivo na satisfação dos ocupantes, olhamos para um 60% do impacto positivo no valor do edifício em termos de mercado, 20% no aumento do valor de rendimento em termos de rendas e de retorno aos investidores e aos donos dos edifícios. Olhamos para um 18% em termos de aumento do valor de venda dos edifícios e olhamos apenas e só para 2 a 4% de custo adicional em termos de um investimento base de um projeto tradicional. E quando esta decisão de fazer um edifício sustentável é feita na raiz ou na gênese do projeto, seja na aquisição do edifício a reabilitar, ou seja no início de um projeto completamente novo, estes valores ainda reduzem mais, chegando às vezes a menos de 1%. Portanto, preparar, planear, torna-se importantíssimo no caso da sustentabilidade, porque no fundo também trabalhamos num conjunto, é um trabalho de equipa, desde o projetista ao investidor, aos futuros utilizadores, ao construtor, e no fundo consegue-se com isto reduzirem muito os valores de investimento num edifício sustentável. E obviamente tem um retorno também em termos de visualização por parte da sociedade, tem um retorno económico, tem um retorno positivo no impacto ambiental e obviamente no impacto social. E isto no fundo responde aqui a estas políticas de ESG, traçadas há muito pelo quadro das Nações Unidas, e que no fundo torna-se importante até para a responsabilidade social das empresas que hoje procuram-nos quando abordam a SAB, eles na procura de espaços para os seus trabalhadores, de edifícios que tenham estas capacidades de resposta, e é engraçado que cada vez mais esta procura é maior por parte das grandes empresas que procuram espaço para os seus shared services, espaço para os seus escritórios, de terem espaços que sejam sustentáveis e que deem uma boa resposta aos seus utilizadores. Falando nisto, falamos de edifícios e dos seus sistemas de certificação, e falamos da capacidade de poder demonstrar ao mercado que temos um edifício sustentável e em todo o mundo ser reconhecido. Nós atualmente temos quatro, digamos, certificações que são reconhecidas no mercado nacional. Está a ser lançada uma nova pela Comunidade Europeia que se vai chamar Levels, que é muito recente e que iremos descobrir muito em breve o que é que ela implica. Mas quando falamos de certificações de edifícios e reconhecidas, nós temos a LEED, que é um método de avaliação de impacto ambiental dos edifícios, e é criado nos Estados Unidos da América. Temos o BREEAM, que é um método de avaliação também de impacto ambiental de edifícios criados em Inglaterra e que tem um largo reconhecimento europeu. Temos o EL, que no fundo é um pouco mais específico na sua abordagem de certificação, que vai muito ao impacto dos edifícios na saúde e bem-estar dos seus ocupantes. E temos em Portugal um sistema de avaliação de sustentabilidade criado por portugueses, que é o LEED-A, e que também avalia a sustentabilidade dos edifícios. A verdade é que a ocupação dos edifícios sustentáveis claramente é muito maior e muito mais rápida relativamente a um edifício tradicional, e como vos dizia há pouco, a procura
dos edifícios sustentáveis e eficientes é muito maior do que o edifício tradicional e, portanto, já não é um nice to have, é um must have neste momento, e o mercado necessita claramente desta resposta por parte dos investidores e dos donos de edifícios que sejam sustentáveis. Olhando para um case study de um edifício que temos tido o prazer de trabalhar, e demonstrando aqui um pouco também o que é que a Savills faz, nós assessorámos este investidor internacional na compra de um edifício em Lisboa, no Miguel Bombarda 4. Acompanhámos o processo de compra, acompanhámos a sua análise em termos do estado do edifício e, num desafio conjunto, quase de raiz, desafiámos um ao outro porque não tornar este edifício um edifício sustentável e eficiente. E assim foi. O desafio foi aceito, o desafio foi lançado e com isto criámos um edifício que claramente dá uma resposta diferente no mercado em Lisboa dos edifícios de escritórios. É um edifício que é uma reabilitação, do qual a Savills também está a fazer a construção. E, no fundo, tocando em vários pontos importantes do edifício, conseguimos melhorar em muito o edifício, desde a alteração da rede elétrica, na substituição de cabos elétricos que tinham halogénio para cabos livres de halogénio, novos quadros que, no fundo, dão resposta às necessidades das empresas e estas empresas que tenham grandes necessidades de IT. Reformulámos todo o novo sistema de ventilação do edifício, criando ventilação natural e qualidade do ar, um sistema de ar-condicionado mais eficiente, de modo a que, com menos aparelhos, de alguma forma conseguimos dar a mesma qualidade ambiental e térmica ao edifício. A aplicação de energias verdes e renováveis no edifício. Nós vamos implantar na cobertura uma estação de painéis fotovoltaicos que, na sua conclusão, vão permitir uma inserção de 40%, para ser mais específico, 39%, de energia renovável no edifício e portanto, isto para nós é algo de interessante e desafiante ter um edifício que claramente consegue produzir a sua energia dentro da cidade de Lisboa. Em termos de acessibilidades, a grande relação e a grande alteração do edifício passou por esta relação de acessibilidade com a rua, criando e diminuindo, quase tirando mesmo a necessidade que o edifício não tinha de elevadores muito específicos para a utilização de pessoas com mobilidade reduzida, e assim permitimos que o edifício neste momento seja 100% acessível por pessoas de mobilidade reduzida, melhoramos a sua acessibilidade interna e, no fundo, torna-se importante também que esta resposta seja dada pelos edifícios. Temos uma legislação que tem trabalhado neste sentido, mas podemos sempre ir mais longe e este também foi um foco muito grande neste projeto. Por outro lado, falávamos há pouco da monitorização e a Bárbara falava um pouco da monitorização dos espaços e todos os pisos do edifício têm um sensor climático que permite dar informação online ao tenant, ao utilizador, da qualidade do ar, da temperatura do espaço, da umidade relativa do próprio espaço e, no fundo, também uma série de outras informações em termos dos gastos energéticos do edifício e hídricos e permitir perceber onde estamos e para onde vamos e onde estamos a trabalhar e a qualidade do espaço onde estamos a trabalhar. Olhar para o foco da mobilidade e transporte do edifício, oferecendo instalações para pessoas que trazem bicicletas e que podem utilizar as ciclovias e chegar ao escritório, ter um espaço onde podem tomar um banho, pôr as suas coisas num cacifo e trabalhar, e se quiserem, inclusive, à hora de almoço, ir fazer uma corrida, voltar, tomar um banho. No fundo, abrir o leque de oferta para as pessoas poderem utilizar os transportes que quiserem, e seja bicicleta, seja o autocarro, seja o metro, mas no fundo terem sempre
liberdade de escolha. E, por fim, também falar aqui da eficiência hídrica com o reequipamento de muito das casas de banho, em que conseguimos, no total, com os equipamentos utilizados e já instalados em obra, de 130 mil litros anuais de água de poupança, e que para nós, obviamente, também é algo que nos orgulha. Isto resulta, no final, num edifício que está em certificação BREEAM in Use, que analisa não só o edifício, mas analisa também a sua gestão, porque a confiança na qualidade deste edifício é tal que leva também a que a gestão seja certificada. Tem uma pré-certificação energética de classe A, tendo atingido esta classe partindo de um ponto de B-, portanto subimos 2 classes e atingimos a classe A do edifício, que também é muito importante para edifícios de escritórios, e com isto tudo e com muitos orgulhos perante o edifício existente e o novo edifício, conseguimos uma redução de 66% de emissões de CO2 para a atmosfera. Muito obrigado. Não sei se tem agora aqui algumas questões a colocar aos 3 oradores, e deixo a palavra. Nuno, obrigada. Nós estamos com algum problema técnico em desbloquear o chat deste evento. Se alguém tiver aqui alguma questão a colocar, nós sugerimos que clique no ícone para colocar a mão no ar. Agradeço só, Nuno, que te ponhas em mute, porque estou a conseguir ouvir-me. Também estamos aqui muito em cima do nosso tempo. Caso não hajam questões neste momento e que queiram refletir sobre a apresentação que acabaram de assistir, estamos totalmente abertos a que possam enviar todas as questões que achem pertinentes e relevantes. Enviem para os nossos e-mails e nós teremos todo o gosto em responder às vossas questões em tempo útil. Posso aguardar aqui mais um minutinho para que possa chegar alguma questão. Acima de tudo, também deixar a mensagem que este estudo vai ser enviado por e-mail a todos os participantes que estiveram neste webinar. Esperemos que os conteúdos apresentados tenham sido relevantes para a vossa atividade e, acima de tudo, pertinentes. Neste caso, também apresentámos aqui um tema bastante interessante, que foi o tema da sustentabilidade, que está, sem dúvida nenhuma, na agenda do dia de todos nós. E com isto também queremos, obviamente, continuar a produzir estudos e publicações que vos ajudem no vosso processo de tomada de decisões. O micro neste momento está aberto, quem quiser fazer alguma questão. Mas como sublinhei, caso não tenham essa disponibilidade neste momento, por favor, enviem-nos as vossas questões por e-mail e teremos todo o gosto em continuar a comunicar convosco. Bárbara, Nuno, não sei se tem alguma mensagem de encerramento que queiram transmitir. Não? Apenas dizer be green, be sustainable e keep safe. Exatamente, concordo em absoluto. Eu tenho aqui... Bem, eu acho que vamos fechar. Por favor, enviem-nos então por e-mail. Não poderia deixar também de agradecer a vossa participação, a vossa assistência em nome da nossa direção, a da Patrícia Melo Liz e do Paulo Silva, e espero encontrar-vos a todos então no próximo webinar. Obrigada e um bom dia de trabalho a todos.